Amém, irmãs? Glória a Deus. Vou pedir agora para cessar toda a movimentação. Vou pedir para os irmãos que estão na recepção verificar se tem irmãs nas salas. Agora é o momento da palavra. Eu quero que você tome o seu assento. Pelo amor, vamos lá, irmã. Irmã, todas as Bíblias falam a mesma coisa. Sabe qual é o único problema? É a letra, viu? Não é religiosidade, não. Tem gente que fala, eu só prego com a minha. Não é isso, não. É que eu não enxergo com essa letrinha. Amém? Agora devolve. Foram lá buscar. Devolve aqui para a Thaís, que eu peguei dela. Amém, irmãs? Vamos, irmãos, né? Temos homens. Glória a Deus pelos homens que estão participando desta capacitação. Amém? Então, irmãos, você é nosso convidado. Fecha a porta, não deixe eles ir embora, que eles vão ouvir. Amém? Então, irmãs, pedi para cessar toda a movimentação agora. Você tome seu lugar. Nós vamos ter um momento de ministração da palavra. E a palavra de Deus é o mais importante. Amém? Então, procure um lugar para você sentar. Como eu falei, nós somos todas uma grande equipe. Então, você senta onde tem cadeira vaga. Amém, irmãs? Se não conhece, é uma boa oportunidade de você conhecer as irmãs que fazem parte da sua equipe. Bem, feche seus olhos, curve sua cabeça. Nós vamos orar, põe a mão no seu coração. Peça ao Espírito de Deus. Eu vou ministrar algo que talvez você já tenha ouvido zilhões de vezes. Mas a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela se renova todas as manhãs. O que eu vou falar, irmãs, não é nenhuma novidade. Eu não descobri as profundezas profundas. Eu quero compartilhar algo muito simples. Eu quero que você saia daqui com o seu espírito incendiado para esse semestre. Amém? Curva sua cabeça, põe a mão no seu coração, peça para o Espírito de Deus falar com você. Ô Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã, nós pedimos que o poder do Teu Espírito venha, trazendo a palavra viva e revelada aos nossos corações. Vem com a Tua palavra rema, trazendo, tirando todas as cadeias, quebrando todas as prisões. E nos levando, Senhor, a um nível novo, como equipe, como igreja estabelecida, nesta cidade, neste estado, neste país, neste mundo. Nós queremos ser conhecidos, Senhor, como aqueles que pregam as boas novas de graça e favor, em nome de Jesus. Amém? O tema da minha ministração, irmãs, primeiro eu quero dizer, sejam todas muito bem-vindas, viu? Saiba que é um privilégio, uma honra tê-las aqui. Amém? Meu coração muito se alegra em tê-las conosco. Amém? Obrigada, irmã. Não está, então ficou. Abre aqui para mim, 2 Timóteo 2, por favor. Amém? Seja muito bem-vinda à casa de vocês. E eu quero ministrar algo, o tema da minha palavra é transmitindo o Espírito e a palavra. Amém? Diz para a pessoa que está do seu lado, transmitindo o Espírito e a palavra. Nós vamos começar um material novo este ano. Quantas estão animadas? Obrigada, Mari. Quantas estão animadas para este material novo? O tema do material, você está vendo aqui a nossa camiseta, né? Ó, o Deus de gerações. Nós vamos anunciar que o nosso Deus é o Deus de gerações e nós fazemos parte dessa geração escolhida. E falando de gerações, nós temos um versículo que é básico desse material, que está lá no Salmos 75, que diz o quê? Porque Deus estabeleceu um testemunho e ordenou aos pais que transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração o conhecesse e no Senhor colocasse a sua confiança. E é esse testemunho que nós vamos anunciar nas nossas células, nos nossos Domingos Kids, através do nosso material, amém? E eu quero compartilhar com você algo que está no livro de 2 Timóteo 2:2. Abre a sua Bíblia. Timóteo foi discípulo de Paulo. Todo mundo conhece o apóstolo Paulo. Quantas aqui são professoras na vida secular? Dá um tchauzinho aqui. Quantas? Se você é professora, você ensina sobre as grandes navegações lá para os seus alunos, não ensina? E a gente fala do Pedro Álvares Cabral, do Vasco da Gama, quem mais? Cristóvão Colombo. Mas muito antes dele, houve alguém que fez, Américo Vespúcio, muito antes dele, teve alguém que fez grandes navegações, que foi o apóstolo Paulo.
anunciando a palavra de Deus. A Bíblia diz que ele foi da Etiópia a Roma, foi para a Grécia, foi para todas aquelas regiões da África, da Ásia, do Oriente Médio. Paulo anunciou e Paulo fez discípulos por onde ele passou. O discípulo é aquele que segue o que o mestre ensina. E Paulo teve um grande discípulo chamado Timóteo. Diz para a pessoa do seu lado assim, ó, Timóteo. Eu lembro que no começo da videira, eu era Timóteo da minha líder. Eu me achava, irmãs. Quando chamava, vem os Timóteos na frente para orar. E eu era chamada, eu ia lá, não sabia nem por que eu chamava Timóteo, olha que coisa. Depois que me explicaram, que é porque eu era discípulo da outra. Olha que coisa. Quantos Timóteos nós temos aqui? Eu sou Timóteo, amém? Mas é engraçado que Paulo, quando ele está chegando no fim do seu ministério, ele libera algo poderoso na vida de Timóteo. Timóteo foi alguém, discípulo, que estava conectado, diz assim, conectado, amém? E conectado com Paulo. E através desse relacionamento de Paulo e de Timóteo, nós vemos um estilo de vida que vale a pena viver. Valorizando o que Deus valoriza. O que é que Deus mais valoriza na vida da igreja? Relacionamento. E esse estilo de vida de Paulo e de Timóteo valorizava o relacionamento. Então nós, como mulheres e homens de Deus, nós precisamos aprender a valorizar o que Deus valoriza. Deus não valoriza coisas, Deus valoriza pessoas. Deus não valoriza posições. Nas posições nós honramos as pessoas pelas posições que elas estão, não pelo que elas são, mas pela posição que Deus a colocou. Mas antes da honra, antes de tudo isso, existe algo que Deus preza, que são os nossos relacionamentos. Amém? Abre lá sua Bíblia, senão você pode acompanhar aqui. Diz assim, 2 Timóteo 2,2 diz assim, pode acompanhar aqui, para a gente estar ali também. Filho meu, o que da minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite para instruir aos outros. Então, filho meu, para quem Paulo estava falando? Paulo estava falando para Timóteo. O que Paulo estava falando para ele? O que da parte dele ouvistes, o que da minha parte você aprendeu, o que da minha parte você recebeu. Agora, Paulo, vai lá e ensina, transmite para outros. É o que nós estamos fazendo, é ou não é? Nós recebemos o ensino, nós recebemos a palavra e depois nós abrimos a nossa boca para transmitir. E aí eu fui pesquisar o significado de transmitir. Olha só, transmitir fala de um chamado. Então, nós transmitimos, nós passamos algo que por chamado nós recebemos. Então, o que é que nós transmitimos? Nós transmitimos aquilo que recebemos. Diz assim, nós transmitimos o que recebemos. Então, quando nós falamos que fazemos parte de um ministério com crianças, de um ministério com crianças e juvenis, que pastoreia as crianças e discipula as mulheres, diz o nosso ministério, nós discipulamos mulheres e pastoreamos crianças. Esse é o comissionamento que o Senhor tem para nós nesse tempo. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos comprometendo em receber e transmitir. Timóteo primeiramente recebeu e depois ele transmitiu. Então nós vamos transmitir o quê? Nós fomos chamadas para transmitir a palavra e o Espírito. Põe a mão no seu coração e diz, irmãs, eu fui chamado para transmitir a palavra e o Espírito. A palavra e o Espírito. Paulo deu ênfase a isso na vida com seu relacionamento, em sua vida com Timóteo. Amém? Nós não podemos, nós temos um compromisso. Não podemos transmitir aquilo que nós queremos. Não podemos transmitir aquilo que nós achamos acerca de Deus. Nós não podemos transmitir aquilo que a nossa opinião muitas vezes diz. Primeiro, nós temos um compromisso com o Senhor. Depois, nós temos um compromisso com a palavra de Deus. E depois,
antes de termos um compromisso com as crianças, nós temos um compromisso umas com as outras. Amém? Olha para a sua discipuladora, manda um beijo para ela. Fala, tenho um compromisso com você. Cadê as discipuladoras? Fica de pé. Hoje é o seu dia, irmã. Amém? Fica de pé as discipuladoras. Manda um beijo para a sua discipuladora. Quer você dar uma salva de palmas para essas irmãs? Irmãs, elas merecem uma salva de palmas. Então, nós fomos chamadas, irmãs, estamos aliançadas no mesmo propósito, umas com as outras, em unidade de pensamento, em unidade de propósito, em unidade de vínculo. Para quê? Para transmitir o Espírito e a palavra. Amém? Nós não podemos ser uma equipe, onde uma anda para o norte, a outra anda para o sul. O interesse de uma não é o interesse da outra. A gente recebe direção, mas não pratica. Recebe o ensino da palavra, mas não concorda. Onde é que nós vamos chegar? Se cada uma acha que vai fazendo o que vai dando na cabeça. Nós não vamos chegar a lugar algum. Por quê? Porque nós somos um exército. E o exército caminha da mesma toada. Qual que é a nossa toada? Por quê? Que a Bíblia diz que lá na igreja de Atos, sabe como que a Bíblia descreve a igreja de Atos? Como alguém que tinha o espírito unânime. Sabe por quê? Houve tanto mover de Deus na época de Atos. O Evangelho anunciou tanto. Porque a igreja de Atos era uma igreja unânime. Eles tinham a mesma forma de pensar. Eles tinham a mesma maneira de agir. Eles liberavam a mesma palavra. Eles tinham um compromisso mútuo de honra uns com os outros, minha irmã. Então nós precisamos andar nesse espírito. O espírito do Deus de gerações é um espírito de autoridade e de honra. Amém? Honra é um valor. Honra é um princípio. E nós devemos zelar por esse princípio. Amém? Paulo estava falando para Timóteo. Timóteo, o que da minha parte ouvistes, é isso que você vai transmitir. Em outras palavras, Paulo, o que você recebeu, todo o ensino que você recebeu de mim, através do discipulado, através do meu testemunho, através de nós termos andado junto, agora continua o que eu comecei, agora você continua. Nós não estamos aqui para fazer obras nossas. Nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. E na obra de Deus, uma começa, a outra continua, a outra vai. Então eu preciso de 5 irmãs aqui na frente. Rápido, vamos lá. 5 irmãs. Vamos, irmã? 5, senão eu vou chamar você pelo seu nome. Amém? Vamos, serva, sobe aqui rápido. Vamos, sobe aqui, queridas. Eu estou aqui. Aí ninguém vai te enxergar. Faz o favor. Deixa eu ver aqui. Dá esse estojo, irmã. Na obra de Deus. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Obrigada. Na obra de Deus é assim que nós fazemos. Vem cá, Sandra. Corre daqui para lá. Deus escolhe alguém. Comissiona. Fala, de salto. Ela vai passar o bastão. Você pega, corre para cá e assim vai. Tá bom? Sem parar. Você está comissionada. Agora, pega a palavra e transmite. Amém? Pode transmitir. Pega, a obra de Deus, não, a primeira da fila pega. Vamos lá, corre, irmã, faz sua carreira. Só que aí vai, a palavra vai sendo anunciada, ela está comissionada, não passa para outra. É assim a obra de Deus. Ninguém para ficar perguntando, para ficar questionando. Será que está certo? O bastão, minhas irmãs, não pode parar de correr. Nós temos que anunciar. O Espírito é o mesmo. Sabe por que isso acontece? Continua. Porque o Espírito é o mesmo. Que Espírito é esse? O Espírito do Deus de gerações, que nos uniu com um propósito, para nós anunciarmos, sabe o quê? A palavra de fé, de poder e de autoridade. Sabe? É isso, o nosso compromisso. Amém, irmãs? Tá bom já, obrigada. Nós temos um compromisso umas com as outras, e o que nós recebemos, nós vamos transmitir. Diz para a pessoa que está do seu lado, eu tenho um compromisso com você. E aquilo que nós temos recebido, nós vamos transmitir. Amém? Paulo, mais à frente, fala para Timóteo. Pode passar. Paulo, mais à frente. Pode passar. Pode passar. E pode passar. Paulo, mais à frente, fala que nós precisamos ensinar a palavra com o espírito incendiado. Amém? Porque aqui muita gente esmorece ao meio do caminho.
Deus errou quando chamou? Não, porque Deus não erra. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não errou o dia que Ele te chamou. O dia que Ele falou assim, ó, está chamada, comissionada, vai lá e faz. Deus não errou, porque Deus não erra. Sabe por quê? Deus não olhou para a nossa limitação. Deus não olhou para aquilo que nós somos capazes de dar. Deus não olhou para o quanto nós sabemos ou por quão habilidosa nós somos. Deus encontrou, sabe o que diferenciou Esther? A Bíblia diz que Deus achou graça em Esther e a escolheu para ser rainha. Sabe o que acontece? Deus achou graça em você. Amém? Irmãs, quebra hoje, nessa manhã, toda a estrutura de merecimento da sua vida. Porque muitas irmãs, elas decaem da posição, abrem mão da posição que elas estão, por não se acharem merecedoras, por se auto-acusarem. Eu não estou fazendo as coisas tão bem assim, eu não consigo, meu coração isso, meu coração aquilo. Olha para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Ele achou graça diante de você. Não importa o que o diabo fala, o que o diabo planta, é tudo mentira. Deus achou graça em você e te ungiu e te conectou numa equipe para você andar em unidade, transmitindo o Espírito, a palavra, com o Espírito incendiado, submetendo, conectada umas às outras. Esse é o chamamento de Deus para nós nesse tempo, irmãs. Amém? Levante suas mãos e fala: o Senhor achou graça em mim. Amém? Fala para sua irmã: o Senhor achou graça em você. Fala para outra: o Senhor achou graça em você. Se você ler depois e meditar acerca dessa passagem, você vai perceber que Paulo, quando ele escreveu isso, ele estava preso em Éfeso. Quando Paulo escreveu para Timóteo, o que da minha parte ouvistes, pode passar o PowerPoint, o que da minha parte ouvistes e agora ensine para outro, ele estava preso em Éfeso, algemado, acorrentado, preso. Deixa eu te falar algo, ele estava só. Paulo estava só quando ele escreveu para Timóteo. Deixa eu te falar algo, muitas vezes no nosso ministério, haverá tempos onde nós estaremos só, mas a palavra incendiada, a sua paixão por Jesus, ela não pode morrer, porque nós estamos só. Eu acho que nenhum de nós passou um contexto tão complicado como o de Paulo, porque ele estava preso, algemado, com uma sentença de morte declarada sobre a sua vida. Sabe, nós vamos passar recebendo julgamento de todo mundo, porque o povo, não pense que o povo não pensava a respeito de Paulo. Esse mesmo Paulo que está aí preso, há um tempo atrás ele orou e as cadeias caíram e ele foi liberto das cadeias. Deus mandou um anjo lá libertar ele da prisão. Por que não liberta agora? Por que ele não sai da prisão agora? Nossa, mas Paulo não teve sabedoria. Você acha que ele não ouviu isso ao longo da sua jornada? Se ele tivesse tido sabedoria, ele não teria ficado preso. Mas ele quis anunciar a palavra. E aí foi preso. E agora? Você acha que Timóteo não podia ter um coração desse? Olha, como é que eu vou me submeter a um homem que está preso? Como que eu vou anunciar, fazer o que esse homem está preso aí, está mandando eu fazer? De jeito nenhum. Eu não vou andar com esse aí não. Está preso, fez um monte de coisa errada, transgressor da lei. Agora ele está mandando eu ouvir e praticar o que da parte dele eu aprendi. Está louco, você é preso também. Você acha que Timóteo não podia ter enveredado por essa linha? Julgar? Deixa eu te falar. Muitas vezes na nossa vida cristã, nós criamos o hábito de andar julgando tudo e todos o tempo todo. Então nós julgamos e é mais fácil a gente julgar sempre a autoridade. Agora, não, eu estou julgando, eu estou analisando, eu estou pensando, eu estou vendo, eu estou indo, E isso, o que é comprometido quando a gente cai nessa pilha de julgar? Julgar aqueles que o Senhor colocou para nos direcionar, julgar aqueles que o Senhor nos colocou
para nos orientar, para discipular. Deixa eu te falar, normalmente o seu líder é tudo o que você precisa numa embalagem que você não gosta. Olha para a pessoa que está do seu lado. Normalmente seu líder. Se for o seu líder, manda um beijinho. Normalmente o seu líder é tudo que você precisa. A pessoa que Deus colocou para cuidar de você é exatamente a sua medida. Porque a Bíblia ensina um princípio: não há autoridade que do céu não seja constituída. Toda autoridade foi constituída por Deus. A Bíblia diz que Jesus disse, quando Jesus estava prestes a entrar na via dolorosa, diante de Pilatos, sabe o que Jesus falou para Pilatos? Para Pilatos, que lavou as mãos. Sabe o que Jesus disse para ele? Você não teria nada se do céu não lhe fosse dado. Ninguém tem nada que do céu não lhe seja dado. Nós precisamos quebrar esse paradigma de procurar pessoas perfeitas para nos discipular. E eu quero te ensinar um princípio. Você precisa de discipulado? Quantas precisam de discipulado aqui? Eu preciso. Então por que você não procura? Porque é uma história que nós andamos. Não, porque a minha discipuladora nem me deu uma ligadinha. Porque a minha discipuladora não ligou. Porque a minha discipuladora não procurou. Porque a minha discipuladora não telefonou. Porque a minha discipuladora isso, e eu estou andando sozinha. Psh, presta atenção, você está andando sozinha. Eu quero te falar. Nós temos culto todos os domingos e nós estamos aqui reunidos com mais de 1000 pessoas todos os domingos com a mesma palavra sendo liberada. Durante os nossos cultos, nós falamos, vem aqui à frente para nós orarmos pela sua necessidade. De quarta-feira, toda quarta, irmãs, tem discipulado, religiosamente. Ou é com um, ou é com outro. Quantas tem o telefone do seu líder ou da sua discipuladora no seu celular? Então não existe desculpa para você andar sozinha. E eu quero acabar hoje com essa fala aqui no nosso meio e tirar o peso da vida das irmãs. Porque muitas vezes, quando nós falamos isso, nós estamos com o Espírito julgando de maneira errada, de maneira errônea. Paulo não julgou. Timóteo se contentou em ter um homem de Deus que orava por ele, preso lá na cadeia em Éfeso. E a obra de Deus não parou por causa disso. E eu quero te falar, a obra de Deus não pode parar. Você é um homem, uma mulher de Deus. Está na dificuldade? Ajoelha. Ajoelhe e ore. Ajoelhe e ore. Primeiro. Amém? Aprenda a se conectar. Aprenda o caminho, minha irmã. Existe um caminho para você andar. Existe um caminho para você seguir. Procure a fonte certa. Procure aquele que Deus levantou para ser a voz dele na sua vida. Vai lá e procura. Agora olha como o diabo trabalha. Ao invés de eu procurar meu líder, eu vou comentar que eu não estou bem com aquele que é meu par. Não estou bem, não estou ótimo, estou mal. Meu discipulador não me procura, Eliane. Estou mal, ai. Aí você começa a entrar uma sementinha no seu coração. Qual que é a sementinha? Sementinha da análise e da avaliação. E aí nós começamos a avaliar. Eu avalio meu discipulador, eu avalio meu líder, eu avalio meu pastor. Por quê? Porque eu estou indo na fonte errada. E o pior é quando a gente agasalha esse tipo de coisa. E ao invés de falar, vai lá e procura o seu líder, a gente fica ouvindo e fala, é mesmo. É verdade. E aí a gente está disseminando e plantando a desconexão. Quando Deus nos chamou para estarmos conectadas, cobrindo umas às outras. Umas às outras. Sabe qual é a medida que o líder precisa ter com o discipulador? A mesma medida de Jonatas e Davi. Um dia, Davi estava no meio da batalha. E ele falou assim, ai que vontade que eu estou de tomar água da fonte de onde, irmã? De Belém. Ai, que vontade que eu estou de tomar água da fonte de Belém, no meio da guerra. Sabe o que Jonatas fez? Juntou uns homens e falou, tá bom, Davi, vou lá buscar água da fonte de Belém. Saiu da guerra para buscar a água da fonte de Belém para Davi.
Sabe o que aconteceu com eles? Perderam a guerra porque eles saíram para fazer um capricho do discipulador. Ganharam a guerra porque Deus preza a honra. O meu Deus preza a honra. E o meu Deus ensina, porque no mundo espiritual tudo é honra. Jesus ensinou para a honra. Sabe como Jesus ensinou para a honra? Honra. Um dia pegaram uma moeda para ele e falaram: e aí, Jesus, o que vai fazer com essa moeda? O que Jesus falou? De quem é o retrato na moeda? Ah, é de César. Então dá a César o que é de César. Você está dando a César o que é de César? Você tem dado a devida honra para aqueles que têm sido a sua fonte? Às vezes você não tem todo o tempo do mundo com o seu discipulador. Mas se ele está na posição, com certeza ele é alguém que ora pela sua vida, que cobre a sua vida em oração, que tem encargo, que aguenta paulada, por amor a Jesus e por amor a você. Então aprenda a guardar, aprenda a cobrir, aprenda a esconder, aprenda a honrar, aprenda a se conectar, aprenda em nome de Jesus a falar menos. Nós não precisamos de muitas opiniões. Nós precisamos da opinião do nosso Senhor Jesus. Nós temos a graça abundante de Deus para nós. E é isso que deve orientar a nossa vida. Amém, irmãos? Timóteo se dispôs num coração de honra. Sabe? Timóteo não foi orar depois para saber o que ele tinha que ensinar depois que Paulo morreu. O que Timóteo fez? Continuou fazendo o que Paulo ensinou. Por quê? Porque o espírito de honra que estava no coração de Timóteo testificava que Paulo era o homem de Deus. Talvez não era o mais perfeito, porque ele viveu preso por várias vezes. Várias vezes. Paulo tinha um espinho na carne. Ele pediu inúmeras vezes para ser curado do espinho. Deus disse para ele que não ia tirar o espinho da carne dele. Paulo tinha um passado tenebroso, porque ele era Saulo, e ele tinha feito o quê? Acabado com os crentes. Você acha que isso, o dia que ele virou Paulo, acabou, né? A história dele ficou apagada. Você acha que por onde ele passava, alguém não se lembrava dessa história dele? Até porque ele era um judeu erudito e entendido, de lei, de línguas e de muitas coisas. Então ele tinha um passado que o acompanhava. O que Timóteo decidiu? Decidiu abrir mão de olhar para todas essas coisas e olhar que ele era o homem de Deus, que o Senhor tinha escolhido e levantado naquele tempo para o conduzir. E ponto. Paulo teve vários discípulos, mas Timóteo teve seu nome escrito em 2 livros da Bíblia. Deixa eu te falar, a quem honra, honra. Olha para a pessoa do seu lado. Quando você honra, esse que Deus colocou, não é só honrar o seu líder, mas é honrar o seu par. Jesus falou: fazei do outro superior a você mesmo. Isso é honra, irmãs. Eu recebo em deferência, eu recebo em amor, porque quando eu honro, eu recebo da unção que está na vida do meu irmão. Ah não, esse daí não tem unção. Todos temos unção, porque a Bíblia diz que o Espírito foi derramado sobre toda carne. Amém? A graça não é por merecimento, a graça é para todos, eu só preciso crer. A hora que eu creio, Deus não está pouco preocupado se eu orei, se eu não orei, se eu fiz, se eu deixei de fazer. A graça é para todos, então todos têm unção. Amém? Então já existe uma unção liberada pela sua vida. Então honra, respeita a unção que Deus liberou na vida do seu irmão, para que você seja participante dela também. A Bíblia diz, Mateus, que aquele que honra o profeta na qualidade de profeta, recebe o quê? Fala bem alto. De profeta. Amém? Então o que acontece? A irmã recebeu lá unção de cura. Como é que eu honro a vida da irmã? Irmã, ora aqui por mim para eu ser curada. Eu vou receber da unção que está na vida dela. Amém? A irmã tem uma unção para ministrar. Ora aqui por mim, irmã. Vou receber da unção que está na vida dela. E não é só orar, é servir. Porque Paulo serviu. Paulo serviu em amor. Timóteo serviu em amor. Timóteo serviu Paulo em amor até o fim. Olha que precioso, irmãos.
Paulo escrevia preso, a palavra chegava a Timóteo, e o que ele fazia? Do jeitinho que ele tinha recebido, ele ensinava para todo mundo. Sabe o que isso fala? De seguir direção. Uma das formas que nós temos de honrar é seguir direção. Amém? Você tem seguido direção? E o que fortalecia Timóteo a ensinar tudo? Não era ele olhar para Paulo toda hora. Ai, que bonito, Paulo está aqui, que bom que você está aqui, Paulo. Ele nem podia, Paulo estava preso. O que mantinha Paulo firme, Timóteo firme, era o espírito incendiado. Sabe? Ele ministrava com o espírito incendiado. Existe algo que nós recebemos do discipulado, que é o ensino, a instrução, a unção. Mas existe algo que vai fazer você permanecer na posição que Deus te colocou. Sabe o que é? É o espírito incendiado. Você precisa buscar todos os dias, se aquecer, se apropriar desse espírito incendiado. 2 Timóteo 1, do 6 ao 7 diz assim: por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que está em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de quê? De poder, de amor e de moderação. Qual que é o espírito que está na sua vida? Poder, amor, moderação. Pode passar. Sabe? Às vezes nós somos intimidados pelo diabo. O Senhor nos deu o espírito de coragem. Pela graça do Senhor, há um espírito de coragem fluindo da sua vida. E esse espírito de coragem diz para você: não tenha medo. Aquele que te chamou vai te capacitar. Diz isso para sua irmã. Aquele que te chamou vai te capacitar. Por quê? Porque o Senhor te deu espírito de coragem. Agora, como é que eu me aproprio desse espírito de coragem? Ficando chorando as pitangas lá na minha casa. Estou triste. Ó vida, ó céus, ó dificuldade, ninguém me liga. Ninguém me procura, eu estou aqui, ninguém fala comigo. Cadê o meu discipulador? Coitado, irmãos. Se a gente tiver, acho que tinha que ter um céu só para os discipuladores. Porque tudo que acontece na vida do líder, a culpa é dele. Como é que pode? Não existe isso. Não me procura, não me ama, não me quer. Eu preciso ser amado por alguém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória, Senhor, é fazer com que conheçam a Ti, que diminua eu mais do que eu já estou, Senhor. Aí chega na igreja, falta no culto. Aí começa a esfriar. Falta no culto, não vai à célula. Aí o discipulador liga. Aí o que a pessoa fala? Está me cobrando. Tenho certeza, nem atendeu o telefone para saber o que a pessoa quer e já está falando. Está me cobrando. Não vou nem atender porque está me cobrando. Aí vai lá e fala: não, meu pastor não procurou. Meu discipulador não me procurou. Como não? Ele te ligou, você que não atendeu. Simples assim. Mas por que essas coisas acontecem? Porque nós deixamos de ter o nosso espírito incendiado pelo Senhor. Quando vir a sombra, quando a sombra vier sobre a sua vida, disso, você vai dizer assim: eu sou ungida de Deus. E neste tempo eu me levanto e eu piso nesse espírito de medo, porque eu tenho espírito de coragem. Então eu vou enfrentar as circunstâncias no nome daquele que me chamou. Amém? Eu vou enfrentar as circunstâncias do meu casamento, no meu discipulado, no meu trabalho, nos relacionamentos, sem olhar pessoas perfeitas, porque nós também não somos perfeitos, irmãos. Ninguém é perfeito. Para de exigir perfeição dos seus líderes, perfeição das pessoas. Você não é perfeita. Você não é perfeito também. E é justamente por isso que o nome do Senhor é glorificado, é engrandecido. Porque no monte de gente imperfeita, o Senhor achou graça para manifestar graça e favor. Se nós fôssemos perfeitos, não precisaríamos da graça. É justamente porque somos imperfeitos que a graça de Deus opera poder na nossa vida. Paulo diz: é na fraqueza que sou forte. Amém?
Então se levante contra o espírito de medo. Precisamos ter ousadia e fé e não retrocesso. Quando nós retrocedemos, falta fé. O que Paulo fala? Olhando-me para o escritor de Hebreus fala, olhando-me para as coisas, deixando as coisas que para trás ficam, olho para aquelas que adiante de mim estão. Eu vou olhar para onde? Para trás ou para frente? Para frente. Então chega com esse negócio de mágoa, de coisa, perdoa e avança. Porque isso é um estilo de vida. Nós ensinamos lá no encontro que perdão é uma... É o quê? É um sentimento. É uma... Fala alto, irmã. Vai. Isso aí. Perdão é uma decisão. E se é uma decisão, é um estilo de vida. Você já teve sentimento de parar de comer chocolate? Não, eu preciso emagrecer. Vou fazer regime a hora que eu sentir. Existe isso? Não. Por quê? Porque comer saudável é o quê? Estilo de vida. Você decide e começa a comer saudável. E você emagrece, por consequência. Amém? Perdão é a mesma coisa. É estilo de vida, é um bem para a sua alma. Amém? E quando você anda nisso, a fé é ativada no seu coração. Então você vai se levantar. Se por acaso o diabo tem te intimidado, com medo, com falta de fé. Às vezes você fala, eu oro, não acontece, estou me sentindo abatida. Você vai se levantar. Você vai se levantar no seu lugar. E você vai dizer, eu vou combater esse espírito de medo. Porque eu tenho o espírito de ousadia e de fé. Porque esse é o espírito do Deus de gerações. A voz do Deus de gerações não pode ficar calada. Deixa eu te falar. Paulo estava preso, mas a palavra de Deus não está presa, não está acorrentada. Eu não sei qual é a circunstância que você vive hoje, eu não sei qual é a limitação. Às vezes tem irmãs que falam para mim, pastora, meu marido não é crente, eu posso dar esse tempo. Então dá esse tempo o seu melhor, porque nesse tempo, você dando o seu melhor, a palavra de Deus vai ser anunciada e Deus vai te usar. Amém? Pastora, mas hoje eu estou vivendo essa circunstância diversa. Serve no seu melhor, na circunstância diversa. Porque a palavra de Deus não é presa em cadeias. E como nós não estamos conectadas, sabe o que vai acontecer? Você serve na sua medida, a outra serve na dela e a outra na dela. Sem suspeitar mal uma das outras, mas aliançadas. Porque uma fez mais, a outra fez menos. A outra tinha que ter cortado 2 corações, eu cortei meia dúzia. E agora como é que faz? Para com isso. Vai servir na sua medida, sem olhar a medida dos outros, porque nós estamos conectadas em amor, nós estamos conectadas com o Espírito do Deus de gerações, amém? Que usou, sabe o que Deus fez? Deus usou, sabe quem? Deus usou, lá em Abraão, Deus usou só um sonho de um homem. O que você ouve falar de Abraão? Que ele tinha feito o quê? Nada, ele sonhava em ter filho, olha que coisa. Só, falava mais nada sobre Abraão. Não fala nada, não fala que ele era valente, não fala que ele matou gigante, que ele despedaçou a cabeça de urso, nada, falou o quê? Abraão queria ter filhos, amém, vou te dar uma descendência tão numerosa como a areia do mar e a estrela do céu, só me serve, só crê. O que aconteceu? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabe o que aconteceu? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou José, José gerou Manassés, e Manassés gerou Boaz, e Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé, que gerou Davi, que gerou José, que gerou Jesus, que gerou você e que gerou eu, no mesmo DNA de fé, de honra e de favor, amém? Não aceite ser diferente da natureza que Deus te deu. Deus plantou a fé no seu coração através do sacrifício de Jesus. Deus plantou a autoridade no seu coração através do sacrifício de Jesus. E Deus plantou em você a nobreza de príncipes. Porque a Bíblia diz que nós somos feitos Israel de Deus. Israel é príncipe de Deus. Um príncipe, ele é reconhecido porque existe honra na vida dele. Então em você há um espírito de honra, há um espírito de realeza, há um espírito de graça e de favor, há um espírito de conexão e não de facção, há um espírito de agregação e não de excluir, há um espírito de agregar, de honrar, de ensinar, de discipular,
sem esperar a perfeição, mas olhando para Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que nos dará recompensa naquele grande dia. Amém? É esse o espírito que nós vamos transmitir. Deixa eu te falar, nada é neutro. Ensine a palavra com o coração correto na sua célula. Ministre com o coração alinhado com aqueles que Deus colocou na sua vida para te liderar, para aqueles que Deus te colocou para você caminhar e para você servir. Porque no mundo espiritual, nada é neutro. Amém? Nós precisamos estar com o espírito certo. Pode passar o PowerPoint. Nós precisamos nos conectar. Pode passar. Nós precisamos ensinar. Pode passar. Com o espírito correto. Maneje a palavra. E ensine-a com o espírito correto. A Bíblia diz: procura apresentar-se aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, como obreiro que maneja bem a palavra. Nós precisamos conhecer a Bíblia e transmiti-la com o espírito correto, com o espírito de honra, de deferência, de favor, incendiado, crendo que nada é sobre nós, tudo é sobre Jesus. Sabe, irmãs, o Senhor escolheu nos conectar. Queria que você ficasse em pé. Vou chamar a equipe de louvor aqui. O Senhor nos escolheu para este tempo, para nos conectarmos. Esteja conectada naquilo que Deus te chamou, participando daquilo que o Senhor te chamou para participar. Sabe, o Senhor nos uniu, o Senhor nos ungiu com um propósito. Esse DNA, sabe quais são os 2 princípios chaves que nós vamos ensinar esse semestre? A autoridade e honra. Tudo começa. Tudo começa com isso. Tudo começa em nós suportarmos uns aos outros. Sabe o que é suportar? A equipe que vai servir a ceia, por favor. Suportar, não é você falar, ai, suporta aquela irmã. Suportar, vem aqui vocês dois. Nem aqui. Suportar é caminhar junto, ombro a ombro. Sabe o que é isso aqui, ó? Não é suportar, não é agasalhar a ferida alheia. Suportar é fazer assim, ó. Pega ela aqui, leva que eu não posso. Tá mal, irmã? Tô mal com meu líder. Tô mal com o meu discipulador. Você vai suportar, irmã? Perdoa e olha para frente que nós vamos te levar. Não olha para a debilidade, olha para Jesus. Olha aqui, ó. Vai olhando para Jesus. É, irmã, nós somos todos imperfeitos mesmo. Cheio de debilidade, mas Jesus é perfeito. Foi Ele que me chamou. Quando Ele olha para você, Ele vê o sangue de Jesus. Assim como Ele olha para Maribel e vê o sangue dele. Como Ele olha para Ana e vê o sangue dele. Como Ele olha para o David e vê o sangue dele. Então vamos andar, irmã. Vamos andar sem parar. Não abre mão do que Deus colocou na sua mão. Não abre mão por causa das pessoas. Olha para o autor e consumador da sua fé, para aquele que te chamou. O que são as pessoas diante de toda a eternidade? Sabe, no que se refere às pessoas, sirva, ame, conecte-se, procure, dispõe seu coração, mas olhe para Jesus. Tudo é sobre Ele. Sabe, nessa manhã, eu queria fazer algo muito poderoso, irmãs. Porque como é gostoso andar nesse ambiente de honra. Eu fico imaginando o céu, como que deve ser lindo lá, porque a Bíblia diz que 24 anciãos cantam diante do trono. O que os anciãos fazem? Cantam e louvam diante do trono de Deus. Os 24. A Bíblia diz que os 4 seres viventes adoram. Querubins e serafins estão diante dele, dizendo o quê? Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Olha como o céu é lindo. Você já parou para imaginar isso? A Bíblia diz que a glória do Senhor enche todo o ambiente. E a Bíblia diz que um dia nós estaremos lá participando de tudo isso. Mas você pode ser alguém que reina em vida. E o propósito de Deus para nós é que nós desfrutemos disso aqui, em vida, umas com as outras. É para dançar, irmãs? Dança. É para ministrar a lição? Ministra. É para servir? Mesmo que o outro não mereça? Serve. Porque naquele dia
Se nós não recebermos um elogio, uma recompensa aqui na terra, a Bíblia diz que uma coroa de glória nos aguarda na eternidade. Existe uma coroa de glória reservada para você. E existe uma coroa de glória reservada para mim também. Então eu queria que você agora juntasse com a sua discipuladora. Nós vamos fazer algo diferente. Mãe, essa menina está lá atrás. Vai lá, Tereza. Nós vamos fazer uma bagunça santa. Sabe? Uniu com a sua discipuladora. Você não tem discipulador? Irmã, vem aqui comigo. Depois as pastoras vêm pra cá, tá? Meu discipulado, que eu não quero ficar sozinha. Junta com ela aqui, Silvia. Ela, essa aqui, a Lilian. Essa é a pastora Silvia, a pastora Lilian. Amém. Juntou com a